Bom, gente, vamos iniciar aqui o processo de simulação, aplicando a investigação de acidentes através do MASP. Aqui neste meu arquivo a gente vai disponibilizar esses arquivos para vocês. Eu já tenho todas as abas que vão ser necessárias, desde a identificação, que a gente estudamos agora, observação, que a gente ainda vai estudar, análise, enfim, algumas situações legais. Mas vamos lá, vamos imaginar que temos uma empresa fictícia, uma empresa que trabalha em 3 turnos, a Chocolate Bom, é uma fábrica de chocolate, sempre utilizamos essa empresa aqui nas nossas simulações, e vamos imaginar que aconteceu um tipo de acidente. Nós vamos fazer todo o registro, todo o acompanhamento até o final, ao longo desse nosso treinamento. Então, vamos colocar aqui mais ou menos que ele aconteceu no dia 20 de janeiro de 2025, não sei quando você está utilizando, está participando desse curso, certamente já passou aqui dessa data, não importa, o interessante é que a gente entender. Bem, o que a gente faz aqui? Esses modelos são apenas sugeridos, então o P1, que é o passo 1, tá? A primeira etapa que a gente vai fazer, identificação do acidente ou do incidente, eles são somente sugestões, tá, gente? Você pode utilizar aí formulários à vontade. Esse primeiro formulário é só para a fase de identificação. Então vamos lá, na primeira parte nós vamos identificar o acidente. Isso tem que ser de forma clara e objetiva, já falamos para vocês. Então vamos lá. Digamos que durante a operação da prensa hidráulica P5679, na área de produção 2, a luva de proteção do funcionário ficou presa na máquina. A mão direita do operador foi parcialmente comprimida antes que o equipamento fosse desligado. Então, o acidente já aconteceu, eu sei qual foi a máquina, a prensa hidráulica, está aqui o número dela, e eu sei também qual foi o local. Mas e as outras informações, daqui a pouco elas vão chegar, tá? Informação de horário, enfim, mais detalhes. A priori, eu tenho que identificar esse cara aqui de forma clara e objetiva. Aqui está. Ah, mas aqui você não sabe quem é o operador. Daqui a pouco, na fase de observação do problema, nós vamos ter várias outras informações, vários outros dados que serão fundamentais e que vão te ajudar bastante na questão da identificação, da análise, enfim. Mas nesse momento está claro para todas as pessoas. Como é que eu sei que a identificação é boa? Se na primeira leitura que você fez, você já entendeu tudo isso aqui. Ok. Bom, o item seguinte aqui do formulário, lembrando de novo, isso aqui é se você quiser fazer ele completo, tá? Bem mastigado, fica legal. Bom, aqui é uma fase de ilustração. Nessa ilustração, aqui você basicamente, dependendo do que é o ocorrido, aqui no nosso caso é um acidente, eu posso colocar uma foto, posso colocar, por exemplo, um desenho, posso colocar, se fosse outras situações, um fluxo, enfim. Em nosso caso, como nós estamos simulando aqui o acidente, digamos que nós fizemos uma foto, pode ser uma foto simulação, que não tem como às vezes você pegar o acidente real, claro, né? Menos que você tenha câmera de segurança. Eu não estou falando desse acidente em si, mas de vários outros tipos de acidente, queda, por exemplo, ou enfim, alguém escorregou, sei lá, de repente você tem câmeras que você consegue. E aí você pode tirar um print, né, da tela e colocar aqui. Digamos que aqui é uma simulação que nós estamos fazendo, né? Pegamos lá uma pessoa só para a gente ter uma ideia de como que a prensa fez e machucou a mão da pessoa. Se você não tiver nada, não tem problema. Veja que é se aplicável, ok? Uma foto, um gráfico, enfim. Se não tiver nada, simplesmente você coloca MA de não aplicável aqui. Beleza, tem uma identificação, tem uma ilustração para facilitar o entendimento. Agora, a gente vem para a ação imediata. O que a gente tem que fazer para conter o problema? Vocês viram isso na aula que a gente mostrou para vocês aqui, como que a gente faz todo esse tipo de simulação, enfim, para que a gente possa ter o melhor resultado possível. Bom, lembrando que aqui ainda não é a ação que vai eliminar a causa. Essa ação vai ser a terceira fase aqui do nosso estudo, vamos chegar lá. Mas na ação imediata a gente faz alguma coisa para conter. Neste nosso caso, tivemos pelo menos 4 ações imediatas. São elas: primeiro, parada da máquina, isso aí é fundamental, a prensa foi imediatamente desligada lá no botão de emergência. Segunda ação imediata, socorro ao funcionário. Os primeiros socorros foram aplicados pela equipe de segurança imediatamente.
e depois o funcionário foi levado de ambulância ao hospital local, o hospital mais próximo. E aí, de acordo com o plano de ação de emergência, foi lá, já tem os locais específicos para casos de acidente. 3. Isolamento da área. O setor foi isolado para evitar interferências na análise do acidente. Lembrando que a gente está investigando tudo isso. Então, a gente isolou aquele setor lá com fita zebrada, enfim. E 4, notificação. A gente notificou os supervisores responsáveis pela segurança, eles foram imediatamente informados sobre a situação, assim também como a CIPA, a nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, como isso é uma ação imediata, a gente comunica para essas pessoas e essas pessoas aqui, então, vão lá na rede social e vão fazer o devido trâmite legal para informar, fazer as comunicações de acidentes, por exemplo. Essas são as ações imediatas. Mas eu não sabia que poderia ter mais de uma. Pode ter várias. Nesse nosso caso aqui, tivemos várias ações imediatas. Considerando que nós estamos agora só registrando, por isso que a gente está colocando aqui num verbo que já foi feito, tá? O verbo passivo aí, para você entender que nós já fizemos. Por quê? É como se o acidente ele aconteceu no dia 25, beleza? No dia 20, perdão. E isso aqui a gente está preenchendo ele, o formulário dia 21, dia 22, tá? De repente, claro que a gente não vai parar para fazer, primeiro vou preencher o formulário, depois vou fazer ação imediata. Claro que não. Em caso de acidente, a gente corre logo para fazer todo esse processo de ação imediata, beleza? E aqui na sequência a gente vai ver a criticidade devido ao acidente, ou seja, aquilo que a gente estudou também anteriormente sobre o efeito, o que causou realmente esse acidente, na verdade, para o funcionário, né? Não é a origem da causa, mas a questão de efeitos, né? O resultado negativo aí para ele. Então nós chamamos esse item de criticidade, então se for aplicável, é interessante listar a gravidade da situação. A gente coloca se aplicável porque não vai ter tanto, vamos dizer assim, resultado na questão da investigação. Mas eu acho interessante a gente colocar. Então, de repente, devido à gravidade do acidente, o funcionário teve os dedos da mão direita amassados, sendo necessário passar por várias cirurgias ao longo dos próximos meses. Isso, gente, que nós estamos vendo é a criticidade, ou seja, devido ao acidente, qual foi o efeito para o funcionário, perfeito? Então, isso às vezes é interessante a gente colocar aí se teve aí afastamento, né? Se você quiser colocar aqui, e aí ele vai ficar 2, 3 meses afastado, enfim, algumas situações assim, de repente, são legais. Bom, agora a gente coloca o histórico do acidente. E aí o histórico do acidente é para nós sabermos se já aconteceu algum tipo de acidente semelhante a esse, né, das mãos onde ele machucou. Então essa foi a primeira vez que ocorreu um acidente com as prensas hidráulicas na empresa. A empresa tem várias prensas hidráulicas e esse foi o primeiro acidente que aconteceu. Se tivéssemos outro, seria interessante a gente colocar aqui, tá? Há um histórico aí se já aconteceu anteriormente. Sobre a definição da meta, qual seria a situação ideal, desejável, para que isso não acontecesse? Então a gente vai, isso aqui são só sugestões, tá? São só para servir, daqui a pouco quando a gente for fazer observação, durante a identificação eu já coletei algumas informações. Então deveria haver um sistema de proteção de grades que impeçam a proximidade das mãos do operador com a prensa. Gente, isso aqui de repente foi quando você estava fazendo a identificação, você veio e deu uma sugestão. Não quer dizer que nós vamos realmente fazer isso aqui, até porque no decorrer aqui do case, vocês vão ver que nós vamos ter uma outra situação, a gente vai descobrir um outro caso sobre esse ponto. Eu estou tentando ser o mais próximo da realidade. É uma simulação, mas eu estou tentando fazer mais próximo do que a gente vê no dia a dia. Então, de repente, a pessoa que fez aqui essa identificação não tinha algum conhecimento técnico da prensa hidráulica. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre um sensor que foi identificado. Bom, sobre essas observações, isso aqui, de repente, se você tiver alguma coisa mais a acrescentar, se é aplicável, claro. Então, a gente colocou aqui, que após atendimento do funcionário e o isolamento da área, as demais atividades nas outras prensas voltaram a acontecer. Ou seja, nós tivemos um problema numa prensa específica, essa P5679, ok, ela foi isolada para a gente fazer os devidos dados, coletar os dados, e aqui no final a gente está dizendo que após todos os pontos, né, feitos, tudo aquilo que a gente desenvolveu, encaminhou, as demais atividades nas outras prensas voltaram a acontecer normalmente, ok?
Então, o que nós fizemos nesse primeiro momento? A identificação. Marcos, eu pensei que era somente esse campo. A gente vai mostrar lá no final que tem empresas que não querem seguir esse protocolo de investigação de acidentes, ou seja, com todos esses passos que a gente vai estudar aqui no curso, e quer fazer somente um relatório de acidente, um relatório de não conformidade, que é bem mais simples. Vou mostrar também para vocês lá no final. Mas isso aqui é legal, tá? Então, bom, quaisquer dúvidas, estamos aí para ajudar vocês. Vamos ver já nas próximas aulas como é que a gente faz uma observação do problema.